Oi gente, tudo bom? Tô aqui pra mais um Netflix com Marinão, aquele vídeo onde eu compartilho as coisas que eu assisti na Netflix e que eu achei muito legais, então são aquelas coisas que eu acho que vale a pena dar a dica. O tema de hoje é seriados, documentários para assistir e se deprimir. Então se tiver a fim de ficar em casa nesse fim de semana, pensando sobre a vida, sentindo raiva no coração, que tem algumas coisas que dá cada revolta na gente, cada fato inacreditável, enfim... São documentários e séries com um tópico assim um pouquinho mais pesado, mas que são realmente muito bons, muito bem feitos. Vou começar com a primeira dica, que eu já comentei no blog, já comentei no meu Instagram, que eu achei maravilhoso. É o documentário em série, ou série documental, chamado The Keepers, que é sobre uma freira que era super bacana, super parceira, as alunas achavam ela, sabe, faixa, gente boa mesmo. E essa freirinha, não vou dizer freirinha porque parece que ela é uma velhinha, ela era uma freira jovem, acho que tinha 20 e poucos anos, dava aula num colégio católico. Um belo dia ela sai para comprar um presente para a irmã dela, um presente de noivado, e ela nunca mais volta. Então, assim começa a série. Eu comecei a assistir porque eu achei que era só sobre esse caso, que eu adoro uma história de crime real. Comecei a assistir por isso e eu achei que a série era só sobre este caso, mas ela não é. À medida que os capítulos vão passando, ela vai ficando cada vez maior, assim, no sentido de absurdos que acontecem e raivas que a gente passa. Mas então tá, deixa eu dar um resuminho. A história é o seguinte, a base é o seguinte. Tem essas duas senhorinhas, hoje aposentadas, elas eram alunas dessa freira num colégio católico, quando elas tinham, sei lá, 14, 15 anos, gostavam muito da freira, ficaram chocadas quando ela sumiu e depois quando o corpo dela foi encontrado. E anos depois, agora elas mais velhas, aposentadas, elas resolvem investigar o caso, ver se elas conseguem desencavar alguma pista. E no que elas vão investigando e o documentário vai se desenvolvendo, gente, é cada número 2 que elas encontram. Gente, mas assim, é número 2 que fede lá no Japão. É caso de abuso de poder, abuso sexual, abuso de todos os tipos que vocês puderem imaginar. É pesado, teve horas que eu disse assim, não é possível que isso tenha acontecido. Isso não pode ter acontecido. E ninguém falou nada, ninguém viu nada, ninguém disse nada. Não é possível. É revoltante, é uma série que te deixa meio revoltos, assim. Então, se tá a fim de passar o fim de meio revoltada, assista. No final, até, assim, não é um final feliz, mas eu achei, de uma certa forma, a série bastante inspiradora, porque essas senhorinhas estão aí até hoje, tentando chegar na verdade. Também tem a Jane Doe, não vou dar muitos detalhes sobre Jane Doe, que tem que assistir a série pra entender, mas Jane Doe também me inspira por ser uma pessoa corajosa. E é isso é The Keepers, então se tiver a fim de ficar revoltada, talvez com um pouquinho de ódio no coração, assista. E pra quem gosta desse tópico de igreja católica, freira, abusos e coisas horrorosas, tem um outro documentário que eu vi na Netflix, mas que não está mais no catálogo, então eu não tenho certeza de onde tu poderia ver, mas tu se interessa por isso, esses escândalos da igreja católica, tem um documentário chamado Mea Máxima Culpa, e esse documentário ele é sobre um internato para crianças surdas e os horrores que aconteciam nesse internato. Isso foi, acho que, sei lá, década de 50, década de 60, não lembro porque já faz tempo que eu vi esse documentário, mas eu achei ele interessantíssimo e deprimente pra chuchu. E eu não sei o que eu faço isso comigo mesmo, mas é uma coisa, se meu coração não se partir uma vez por dia, é quase como se eu não estivesse viva. Eu gosto de sofrer. Então, o documentário entrevista essas, bom, não são mais crianças hoje em dia, são adultos. E o mais triste do Meia Máxima Culpa é que essas crianças, elas já iam pro internato porque a família não sabia lidar com elas. Então elas iam lá, ficavam no internato quando sofrendo, passando coisas horrorosas. Quando elas voltavam para casa, elas não conseguiam nem se comunicar, porque a família não falava a língua de sinais, não conseguiam nem dizer para alguém tudo que eles estavam passando, ou então quando falava as pessoas não levavam a sério. Bem triste, bem triste mesmo. Próxima dica é o documentário Holy Hell, que é sobre um culto, o culto Buddha Field. E eu me interessei muito nesse documentário porque sempre foi uma curiosidade grande pra mim saber quem são essas pessoas que entram em cultos. Por que elas fazem isso, sabe? De onde elas vêm, como se reproduzem, do que se alimentam. Pessoas que participam de cultos. E o documentário é muito legal porque a pessoa que produziu esse documentário é uma pessoa que estava no culto por mais de 20 anos. E esse cara, ele era o responsável de filmar tudo que acontecia, as coisas positivas, claro. O abuso ele não registrava, mas ele filmava o dia a dia para fazer vídeos, para promover o culto para outras pessoas. Então tem muita imagem da vida dessas pessoas, do que elas faziam, do lugar onde elas estavam. E o Buddha Field era um culto que só tinha gente bonita.
Todo mundo participava, era jovem, bronzeado, sarado. E o mais impressionante é que o guru era um cara, como explicar pra vocês? Ele podia ser garoto propaganda da Cenoura e Bronze. Ele era um frango de padaria, de sunga e óculos Ray-Ban. Imagine essa cena. E as pessoas resolveram seguir ele, mesmo assim, porque, claro, no início o culto nunca é bad, sabe? As pessoas não ficam na bad quando elas entram no culto. O culto sempre começa com uma mensagem de amor, inclusão, vamos louvar a Deus, vamos viver em comunidade, vamos ajudar ao próximo, vamos nos desenvolver espiritualmente. É assim que começa. Só que aí depois os anos vão passando e normalmente quem tá mais ali naquele círculozinho interno, próximo ao guru, acaba vendo ou sofrendo algumas coisas bem difícil. Então esse documentário é sobre isso, contando toda a história do culto, como ele começou. Ele tem entrevista com várias pessoas que fizeram parte desse culto por anos. Todo mundo que tava ali dando entrevista tava nesse culto há mais de 20 anos. Serião. E aí eles contam que começa bacana, todo mundo na cachoeira, na floresta, vamos louvar ao Senhor, tudo é lindo, tudo é belo, e aos poucos as coisas vão mudando, o guru vai ficando cada vez mais doidão, e aí acaba numa coisa bem deprimente. E o final também é revoltante, não vou dar spoilers, mas o final deste documentário também é revoltante. E para quem quiser continuar, se aprofundar nesse assunto de cultos e tal, tem um outro documentário na Netflix que chama Going Clear, é sobre a Scientologia, religião do Tom Cruise, religião do John Travolta, e o que eu acho mais impressionante de tudo, ela foi fundada por um cara que era literalmente autor de ficção científica. L. Ron Hubbard inventou esta religião, começou como culto também, então se tu quiser assistir, ter uma ideia do que acontece, porque tem umas histórias bem tristes envolvidas com Scientologia, porque tem gente que tava na Scientologia, resolve partir, porque não é mais meu interesse, não tô mais afim de participar disso, e a partir desse momento todo mundo que ainda é cientólogo vira as costas, e aí essa pessoa começa a ser considerada como uma pessoa supressiva. É supressiva ou repressiva? Não lembro, mas assim, tipo, mãe não fala mais com filho, filha abandona pai e mãe, um horror. Então fica aí mais essa dica, se interessou por Holy Hell e quiser expandir o tema, veja Going Clear, porque Going Clear é basicamente a história toda da Scientologia. Tem alguns relatos de pessoas contando como é que eles entraram pra Scientologia, por que se interessaram, e também contando por que saíram, né? Spoiler alert, não foi porque a Scientologia foi super legal com eles, não foi por isso mesmo. E a última dica de hoje é o documentário chamado The Fear of 13, O Medo do 13. E esse eu achei super legal, porque quando eu comecei a assistir, eu disse, isso não vai prestar, não vou conseguir assistir até o final. Porque é um cara contando a história da vida dele, o tempo todo. É só ele mais nada. Tipo, não tem cenário, não tem nada. É ele contando a história da vida dele. Ele tava no corredor da morte, lá nos Estados Unidos. Então ele vai contando, só que ele não conta de uma maneira linear. Ele não conta assim do início da vida dele até o final, ele vai contando partes e aí tu vai juntando esses pedaços e opa, reviravolta aqui, opa, coisa surpreendente ali. E eu achei muito, muito legal, emocionante, fiquei assim, cara, que louco isso, mano. E de todas as dicas que eu dei hoje, eu acho que esse é o documentário mais light. Assim, o mais levezinho, mais alegrinho, que vai te causar menos depressão. Ok, e chega de conversa. Bom fim de semana, gente. Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.